Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Bem-vindos a mais um vídeo no meu diário de trade, começando mais um mês aí, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. E hoje eu comecei mostrando aí o pré-marketing, vou deixar agora para vocês assistirem aí como foi a minha preparação antes de começar o mercado e já volto em seguida. Vamos lá então, 8 horas e 10 minutos, vou começar aqui o pré-marketing, né? Então vou mostrar para vocês aqui como eu faço a minha preparação, né? Toda segunda-feira eu mostro. Então eu sempre começo aqui fazendo o ajuste do meu R da semana, tá? Então significa o quê? Quem viu o meu relatório de performance de sábado sabe que essa semana passada eu terminei com a semana negativa, então o meu capital operacional diminui, né? Essa semana eu começo com 31.551,31 de capital operacional. O meu risco por trade será de R$ 945 reais, e o meu risco por dia será 2.835. Então eu sei que 945 reais é o risco por operação. Com base nisso, eu vou entrar aqui dentro da plataforma, dentro do Profit. Deixa eu puxar aqui a primeira calculadora. E vou configurar a minha estratégia, tá? Então lá no lado direito tem ali as ordens oco. Na parte de estratégia, eu dou um clique, marco personalizada, depois eu clico ali numa espécie de engrenagem, né, um ícone. Ele vai abrir essa tela aqui, clico na estratégia e vou definir agora novamente os riscos, tá? Então era 945, eu arredondo um pouquinho para baixo, R$ 940 reais o loss, e o alvo será de 0,8. Então 945 vezes 0,8 dá 756, né? Então 756, vou arredondar um pouquinho para mais, porque tem as taxas, 760. Então eu vou buscar aí como alvo inicial R$ 760 reais e o meu risco por operação R$ 940 reais. Depois disso eu clico aqui nesse disquete, salvo, dou OK. Depois eu entro aqui em ferramentas, configuração de ferramentas, vou aqui do lado em negociação, no lado esquerdo, gestão de risco, e vou definir o meu risco máximo por trade, tá? Por dia, aliás, que é 2.835. Então, perda total maior que 2.835. Aqui a plataforma vai me travar caso eu tenha perdas maiores que essa, tá? Coloco aqui a senha, bem rapidinho, né? Tudo certo, salvei. Agora eu vou começar a fazer o pré-marketing propriamente dito. Eu começo apagando aqui as linhas de marcação, mas eu até vou deixar lá mais um pouco, e vou no gráfico diário. Então aqui na área principal aqui do gráfico, eu aperto D para ser diário, dou um Enter, e ele vai mostrar o gráfico diário. Bom, agora nós temos aqui no gráfico diário aquilo que a gente já vinha falando já na semana passada, que é o primeiro movimento era um movimento de desequilíbrio fraco comprador, o diário vinha apresentando isso, né? Correções um pouco mais profundas, nova máxima e correções. Aqui ele inicia um novo movimento. Eu entendo que aqui ele está em desequilíbrio muito forte comprador, com consequência, né? Com sequência de barras aqui. Primeira correção foi essa barra desse dia. Essa correção é uma correção rasa, então o mercado ainda segue forte comprador. E depois, nos últimos 2 dias, duas barras aí vendedoras. A primeira uma correção mais profunda, a segunda uma correção aí menos profunda, podemos dizer, mas ainda assim não apareceram compradores, tá? O que eu espero para o dia de hoje? Eu acredito que a maior probabilidade é que no dia de hoje a gente veja compradores fazendo no mínimo aí acima, indo até acima da máxima de sexta-feira, tá? Esse é um primeiro movimento que eu acredito que seja de maior probabilidade do dia, olhando pelo gráfico diário. É claro que eu não tomo as decisões somente olhando o gráfico diário, mas ele é importante para poder ter aí um parâmetro para o dia de hoje, tá? Outra possibilidade, claro, é o mercado ficar equilibrado e ele formar mais um dia aí um pouco lateral aqui de correção, ou também uma probabilidade de ele vir um pouco mais abaixo. Aqui eu acho menos probabilidade que ele venha mais abaixo e venha tocar aqui a média de 9 do diário, tá? Que ele trabalhe um pouco abaixo da mínima de sexta-feira. Essa eu acho que é a menor probabilidade. Por quê? Porque eu estou pensando na força do movimento. Como o gráfico diário já vem de muitos dias de alta, né? Uma tendência de alta, depois de uma correção um pouco mais profunda, como agora, é normal que entre novamente compradores que tentem fazer uma nova máxima, que eles queiram levar o preço para uma nova máxima em breve, tá? Agora, claro que pode mudar, até mesmo porque quem está falando em gráfico diário, e o que manda mesmo vai ser o que está acontecendo no intraday ali nos 5 minutos, no 1 minuto, né, de fato. No minuto a gente não opera, mas eu quero dizer assim, o que pode acontecer imediatamente dentro do intraday é a entrada de outros players querendo fazer um movimento mais profundo, ou lateral, ou até mesmo de alta. Então, com base no gráfico diário, eu estou analisando isso, mas eu sei que no diário hoje eu não tenho grandes poderes aí em termos de ferramentas, né, para poder decidir assim, não vou vender abaixo da mínima de sexta. Não, eu posso vender abaixo da mínima de sexta porque existe essa chance de o preço ainda fazer uma correção mais profunda. Mas se ele me der boas entradas compradoras, eu vou fazer com mais vontade, mais assim, mais interesse, porque eu acredito que a maior probabilidade é que ele vá acima, beleza?
Depois eu dou uma olhada nos 60 minutos, então eu digito 60 aqui no gráfico, dou Enter. Nos 60 minutos isso já está com uma característica de desequilíbrio fraco, comprador, né? Ou seja, a gente já tem aqui ó, correções, nova máxima, correções profundas, aqui uma correção um pouco mais lateral, aqui uma correção profunda, né? Não fez nova máxima, falhou e agora iniciando mais uma perna de correção. Então nos 60 já me indica que eu possa ter aí mais um movimento vendedor no início do dia antes de começar um movimento comprador, então eu tenho que ficar atento a isso também. E nos 5 minutos, eu sempre ajusto aqui as linhas de máxima e mínima e apago assim os pequenos detalhes que eu botei no último dia, né? Então aqui, ó, a mínima é essa linha tracejada que eu vou colocar aqui abaixo. Está aqui abaixo da barra número 77 de sexta-feira. A máxima está aí acima da barra 45 de sexta-feira. 45, 46, né? Sexta-feira. Aqui então temos máxima e mínima e vamos olhar o último movimento. O último movimento foi esse aqui, ó, o mercado estava equilibrado, eu vou ter que ir um pouco mais atrás. Tem um desequilíbrio muito forte vendedor. Ele transita para fraco vendedor, né? Estica esse movimento, equilibra aqui no fundo. Ó, ele faz aqui um equilíbrio aqui no fundo. Depois ele tem um rompimento aqui para cima, de reversão. Faz uma correção mais profunda. Então aqui agora nós já temos ó, topo, topo, tem aqui a região de fundo. Eu prefiro marcar aqui, deixa eu ver o tamanho desse range, 2.040 pontos. Então aqui está um pouco feio esse movimento, o último movimento de sexta-feira, tá? Eu vou marcar como? Vou marcar uma região de máxima aqui, na máxima da 89. Aqui vai ser o topo. E o fundo eu vou colocar aqui abaixo da barra número 100. 99, 100, tá? Vou começar analisando o mercado equilibrado dentro desse range aqui. Qual é o problema? Abaixo, ele rompendo abaixo desse range, ele vai ter como uma região aí importante de suporte a mínima de sexta-feira. E se ele romper acima aqui desse range, aí sim ele tem espaço para poder andar em direção aí à máxima de sexta-feira. Então aqui nós temos um espaço de 1.700 pontos e aqui abaixo a gente tem um espaço mais curto, um espaço aí de 560 pontos. Tá? Agora, se ele vier abaixo da mínima de sexta, aí sim ele tem espaço para andar. Então eu vou ficar muito atento a isso, vou dar muita atenção ao price action, à abertura do mercado. Se ele abrir com um gap aqui em cima e for um gap de falha tentando voltar, eu posso vender. Ou se ele abrir um gap de desequilíbrio, mostrando força aqui em cima, eu posso comprar tentando buscar aqui a máxima de sexta-feira, considerando que essa máxima de sexta-feira pode servir como magneto. Beleza? Na parte de notícias, nós temos aqui no dia notícias que não são muito fortes, né? Com exceção, é claro, do PMI, que vai sair aí o PMI industrial às 11h45 e depois às 12 PMI industrial e ISM. Então isso significa o quê? Entre 11h45 e 12 horas eu acredito que o mercado possa ter volatilidade vinda de notícias. Vou ficar muito atento a isso. Não quero estar posicionado nesse horário, né, de preferência, ou não quero iniciar posições nesse horário. Vou tentar resolver o meu dia antes das 11h45 para poder ficar de fora desse momento do mercado. Certo, pessoal? Então, bons trades para todo mundo. Eu volto daqui a pouco aí falando o que eu fiz no dia de hoje. Então, voltando aqui, pessoal, agora são meio-dia e 22, dia já encerrado, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Hoje, infelizmente, foi um dia de loss. Já vou explicar para vocês o que eu vi no mercado hoje, o que apareceu de oportunidades dentro do meu operacional, beleza? Então, no pré-market, vocês viram eu falando aqui que basicamente o mercado estava equilibrado aqui no início do dia, né? Ou melhor, no final do dia de sexta-feira. Essa era a minha leitura inicial. E que eu não esperava vendedores abaixo da mínima de sexta-feira. Isso era o que eu estava pensando, né? Que provavelmente teríamos compradores acima e um rompimento aqui acima desse range eu gostaria de comprar. Beleza, isso vocês viram no pré-marketing lá antes das 8 horas, né? E agora vocês vão ver aqui o que eu fiz no dia de hoje. Ó. A barra 1 foi uma barra que já começou, ela já abriu abaixo da mínima de sexta-feira, tá? Vocês podem ver que ela foi uma barra que abriu a uma distância de 1.800 pontos do fechamento de sexta-feira, tá? E a própria barra 1 andou já em 5 minutos 1.291 pontos. Isso geralmente já indica que vai ser um dia aí, né, complicado, podemos dizer assim. Se essa barra tivesse fechado menor, ela tivesse fechada de repente aqui, ó, mais ou menos nessa distância, alguma coisa assim, eu teria comprado, né? Porque a leitura seria de equilíbrio expandindo o range, né, aqui acima da mínima de sexta-feira, eu compraria para tentar sair nos 50%. Mas como ela foi grande, eu não pude fazer isso aqui, né? Então o que eu fiz? Eu só refiz o meu range,
Agora eu marquei a máxima ali acima da máxima da 89, da 90, e o fundo vai ser aqui abaixo da 77. Então eu acredito que o range expandiu. Com isso, 50% vai ser mais ou menos nessa região onde eu coloquei uma linha amarela, tá? Então eu vou tirar essa linha aqui, que eu já expliquei para vocês. Vamos lá. A primeira barra, então, já foi direto dos 50%, não tem nada para fazer. Barra 2, barra 3, barra 4, sequência de barras compradoras, aí, momento comprador, dentro de um range de equilíbrio, ok, bastante pressão compradora. Nós vamos ter a primeira pausa somente na barra 7, tá? E aí na barra 7 a gente tem que pensar o seguinte, ó, aqui é um topo, né? Aqui também é um topo. Aqui é uma barra de sinal, ok, mas veja só, é uma barra de sinal ruim para vender, porque ele vem de momentum comprador, tá? E a gente sempre evita operar contra momento. Então aqui nós temos uma sequência de barras compradoras que levou o preço até a região de topo, mas mostrando muita pressão compradora. Então eu não quero vender essa primeira barra. O que eu espero é ver algum sinal de que essa pressão compradora dissipe, que ela reduza, para poder ver aí uma possível entrada de vendedores e aí fazer algum trade operando assim, tá? Então aqui, ó, a barra 8 é uma barra compradora, a barra 9 fazendo nova máxima, né, a máxima do dia, também acima do topo anterior, barra 11, uma nova barra de correção. Então agora, de novo, a gente vê uma barra aqui em cima, no topo. Aqui eu posso dizer que isso aqui é uma barra de sinal boa vendedora? Não, eu não considero como uma boa barra de sinal. Veja que o corpo é pequeno, acima de 50% da barra, sombra dos dois lados estão aqui. Eu não considero como uma boa barra de sinal, tá? Além disso, a gente vê aqui nas características que a média de 9 está subindo, a média de 20 também. Então não tem aqui uma característica muito grande de equilíbrio, tá? O que eu estou vendo é o ciclo é equilíbrio, porém o que está acontecendo ainda é pressão compradora. Então eu não quero fazer nada na barra 11. Depois da barra 11, a gente vê aí a barra 12 fazendo uma nova máxima e a barra 13, aí sim, entrada vendedora, tá? Depois de romper a nova máxima. Agora o que eu vou ver aqui no price action, tá? Dentro dos sinais. Ó, a barra 9, 10, 11, 12 e 13, elas estão acima dessa região, né? Elas estão fazendo topos mais altos, mas veja que aqui nós já temos aí 1, 2, 3, 4, 5 barras, 20 minutos, que ele andou apenas 139 pontos, 160 pontos, aliás. Só que 160 pontos em um dia que já andou 2.370 pontos. Então isso aqui começa a me mostrar que eu não estou vendo força compradora acima dessa região. Tá? Então se antes o ciclo era de equilíbrio, para ele seguir e romper e virar um desequilíbrio muito forte comprador, eu preciso ver sinais de força. Se eu não estou vendo sinais de força compradora, e eu sei que ali tem naturalmente uma pressão vendedora, e eu vejo uma barra como a barra 13 dando um bom sinal vendedor, eu quero vender a barra 13 para tentar buscar algo em torno aí dos 50% do range, certo? Então quando fechou a barra 13 eu fiz uma venda aqui com 8 contratos, eu estava aí com um stop de 585 pontos. Veja que o meu stop está lá naquela marcação da linha amarela, onde é, na verdade, uma região de 20% do range, onde poderia virar um desequilíbrio muito forte comprador. E o meu alvo era 475 pontos, ou seja, um alvo antes dos 50%. Então, um trade bom para ser feito, né? Um bom trade para ser realizado. A barra 15 chegou a andar a favor, mas deixou um bom sinal comprador aí. A barra 16 chegou aí acima, falhou e deixou um corpo pequeno, então a partir da barra 16 eu acreditei que veríamos entrada vendedora para trazer o preço aqui para baixo. Mas o que aconteceu depois foi ver mais compradores e na barra 18 ele rompe essa região e me estopa, tá? Então eu tomei um stop aqui no primeiro trade, ok, eu estava aí só para reforçar dentro de um range, dentro de um equilíbrio, vendi alto e tomei um stop, ok, tudo certo. O mercado aqui muda, ele fecha acima de 20% do range e aqui eu vou mudar com ele. Eu acho que aqui já é suficiente, até mesmo por ver a entrada de volume, né? E dentro desse contexto aqui, eu vejo que é suficiente para poder entrar comprando um desequilíbrio muito forte comprador. Agora eu tenho que usar 7 contratos, porque eu preciso de um stop abaixo da barra 18. Tá? O stop era 670 pontos, o alvo 580 e 545, o alvo primário, né? E aí eu fui ver o seguinte, qual que era o alvo projetado? 1 para 1 da barra 18 é um pouco mais acima, é ali naquela linha verde, tá? E eu sei também que se eu sair nesse 1 para 1, eu ficaria levemente positivo no dia. Tá? Então, eu precisava, para poder ficar levemente positivo no dia, alongar um pouquinho o trade. Como está muito perto do alvo projetado, eu opto por fazer esse trade.
Pensa também que nós estamos no início do mês, eu fico menos conservador no início do mês, porque a gente tem um mês cheio ainda para poder trabalhar, e aqui dentro desse contexto, o mercado começando a pegar força, eu acredito que é muita probabilidade de ele ir até o meu alvo. Então, depois disso, eu vejo aí a barra 19 andando muito bem a favor, tá? Chegou aí bem próximo, né? Já andou mais de 50% do caminho. A barra 20 já foi um pouco mais acima. Na barra 21, uma correção, veio um pouco mais abaixo. Na 22, andou um pouco mais acima. Na 23, eu já estou praticamente tocando aqui no meu alvo primário, já chegou nos 90% do alvo. Então, chegou na minha regra de proteção, eu protejo meu trade no 0 a 0 a partir daqui. Depois, aqui a barra 24, uma correção. Na barra 25, chegou nesse alvo, onde deveria ter saído, tá? O alvo inicial da minha operação, ó, tocou aqui no alvo inicial, mas eu optei por manter o trade, por quê? Justamente porque é início de mês e também porque nessa gestão aí do capital para o final do mês, eu já estava no 0 a 0, não tinha mais nenhum risco de perder nesse trade. Se eu saio no meu alvo inicial, eu ficaria levemente negativo, mas não ficaria positivo. Se eu saio ali no alvo projetado, onde eu acho ainda que teria boa probabilidade de ir, pelos sinais, ó, eu estou vendo entrada de força compradora, levando o preço para cima, né? Vendedores não conseguem aparecer. Então, eu acho que aqui sim vale a pena manter esse meu alvo um pouco mais longo e sair levemente positivo. Depois disso, a barra 26 é muito ruim para minha operação, porque ela acaba revertendo, né? Ele acaba sendo uma barra que parece ser de desistência dos compradores. Então, parece que os compradores tentaram levar o preço mais alto aqui e não conseguiram ir muito longe. Tentaram aqui e não conseguiram ir muito longe. Aqui também não. Aqui também não. No momento que eles perceberam a entrada de força vendedora, eles simplesmente abandonam o trade e ele acelera para baixo, tá? Mantenho minha operação. Agora eu já sei que eu estou num ciclo de desequilíbrio fraco. Então, se ele fosse novamente em nova máxima, eu iria tentar sair ou no meu alvo inicial, ou então deixaria chegar realmente no meu alvo final. Mas a barra 27 ele acaba vindo abaixo e me tirando no 0 a 0, tá? E foi bom eu ter saído no 0 a 0, porque depois ele fez uma correção mais profunda e eu teria sido estopado caso eu não tivesse a regra de proteção. Então eu tenho aqui a regra de proteção, eu consegui me proteger. Certo, pessoal? Então é um dia que depois disso a gente acabou vendo ele ficando lateralizado aqui nessa região, ó, ficou equilibrado agora dentro dessa outra região aqui. Perna de alta, perna de baixa, perna de alta, possível perna de baixa. Então ele criou aí um range dentro dessa região aqui de equilíbrio. Beleza, agora podem ver até que as médias também estão ficando flat, né? Elas estão meio que emparelhando ali nos 50%. Então aqui não tem mais nada para fazer, tá? Hoje eu operei exatamente como tem que operar dentro do método, né? Aqui uma boa oportunidade que eu poderia optar por fazer ou não, dependendo da motivação, né? Se eu estou com o mês mais difícil, estou mais perto do mês, eu não entro nessa barra aqui, porque vindo de um momento um comprador e também pelo fato de que eu estava com uma ideia no gráfico diário de alta, né? Então eu iria esperar uma tentativa de rompimento para poder comprar essa barra aqui, né? Se eu compro apenas essa barra aqui e não faço mais nada, eu também teria saído no 0 a 0, mas se eu tivesse feito somente esse trade, eu teria saído nesse primeiro alvo, então eu teria conseguido sair no tick. Mas isso aí seria muito mais questão de sorte, porque na minha estatística do operacional, esse trade deveria ter ido no mínimo até o alvo projetado. É onde eu tenho a maior probabilidade, tá? Então, na estatística, deveria ter ido até lá. No momento que ele volta, para meus cálculos estatísticos, esse seria um dia de 0 a 0 de qualquer forma, mas eu tenho aí um loss devido ao primeiro trade, tá? Então tá tudo certo, não tem nada de errado e justamente é isso que eu quero mostrar para o pessoal da mentoria, né? Então, para quem não sabe, ontem eu liberei um vídeo aqui no domingo apresentando a minha mentoria. Estou fazendo o primeiro grupo de mentoria aqui do canal, tá? Essa mentoria é para quem ainda é inconsistente, para quem não chegou ainda nos seus resultados positivos e é para quem já gosta de ver meus vídeos no meu canal, conseguiu se identificar um pouco com o meu operacional, que está tentando aprender o meu operacional. Então, essa mentoria é para esse pessoal que tem esse interesse de eu poder pegar esse grupo, trabalhar diariamente com eles aí num processo de 90 dias, onde eu vou explicar todo o meu operacional, a forma que eu faço aqui, que levou o meu resultado positivo de 2025 na conta pública e que leva também meu resultado aí desde 2023 positivo. Então eu quero mostrar tudo isso e fazer alinhamentos com eles de gerenciamento, de execução, de trades, tá? Hoje é um dia que no método provavelmente todo mundo sairia ou no loss ou no 0 a 0, tá? Não teria grande coisa para fazer no dia de hoje. É um dia de menor probabilidade dentro do nosso método, que felizmente não são muitos dias que acontecem assim. Então pensa que hoje foi um dia de loss,
No ano passado eu tive 70 dias de loss, então hoje é apenas mais um dia, né? Para o ano de 2026. Lá no final do mês, esse dia de loss não vai representar nada, né? Quero agradecer quem já entrou na mentoria. Muito obrigado aí por acreditar no projeto, por estar junto nesse projeto. Pode ter certeza que da minha parte eu vou trabalhar muito para ajudar vocês aí a virar o jogo, a se estabelecerem com um método novo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de trabalhar aí com esse método de Price Action que eu chamo de Price Action OTS, beleza? Então eu quero agradecer aí ao Carlos, o Daniel, o Robson, Braulio, João, Eduard. Pode ter certeza, irmãos, que a gente vai com tudo para cima. E quem ainda quiser, pode entrar, está disponível. Eu deixei o QR Code aparecendo aqui, ou você vai no primeiro comentário fixado que estará lá disponível, certo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar meu relatório de performance. Negociação, relatório de performance. Na conta simuladora aqui eu não tenho nada. Vou mostrar aqui para vocês. E na conta que eu mostro aqui todos os dias, a 14415, foi um dia aí, então, de um loss, tá? Foi menos de 1 R de loss. 897 líquido de perda, tá? 2 trades. Esse trade aqui eu levei 585 pontos, chegou a andar 280 a favor. E o segundo trade eu saí com 35 pontos, chegou a andar 570 a favor. Até a hora que eu saí só tinha dado 115 pontos contra, depois ele andou muito mais contra, né? Então aqui é que também eu quero mostrar a diferença lá para o pessoal da mentoria de gerenciamento ativo, gerenciamento passivo, quais são as decisões que a pessoa tem que tomar. Hoje eu optei, né? Eu tenho optado em 2026 pelo gerenciamento passivo. Se eu tivesse gerenciado de forma ativa, eu teria saído antes, teria diminuído um pouco o loss do dia de hoje, mas ainda assim, né? Talvez no primeiro trade eu também teria abandonado, talvez até estivesse levemente positivo. Pouco importa, o que importa é o resultado aí de vários trades ao longo do ano, tá? Ano passado eu operei durante 243 dias, então imagina, um dia só não significa nada, o que importa é lá no final do ano, certo? Aqui o gráfico de operações e o gráfico de performance aí do dia de hoje. Beleza, pessoal? Deixe nos comentários como foi seu dia de hoje, espero que você tenha conseguido operar bem, que tenha dado tudo certo para vocês. No meu operacional não foi um dia fácil, espero que no de vocês tenha sido um dia bem fácil, que vocês tenham conseguido operar. Começamos o mês de fevereiro, faltam muitos dias ainda de fevereiro. Eu sei que é mais curto porque tem o carnaval, mas a gente só tem que fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer se está funcionando. E se não estiver funcionando, ajuste o que precisa ajustar para fazer um bom mês e trabalhar bem durante esse ano. Beleza? Se você gosta desse conteúdo, deixa um like, isso ajuda muito o meu canal, aparece para mais pessoas e de repente mais traders que são sérios vão gostar do conteúdo que eu faço aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente aí as operações que eu faço, sempre explicando o motivo das minhas entradas e o meu racional. Certo, pessoal? Então fique agora com as operações gravadas e até o próximo vídeo.